Olá, tudo bem com vocês? Nesse momento, nós estaremos abordando os assuntos do conteúdo do primeiro bimestre, é a segunda parte de conteúdo, e assim a gente vai finalizar para que em breve vocês façam a avaliação desse bimestre. Quero deixar claro para vocês que as notas serão computadas da avaliação prática, a avaliação teórica e a participação, tanto no Classroom da disciplina da educação física, como no centro de mídias. E então terá a nota final do bimestre, desse primeiro bimestre do ano de 2021. Sem enrolar muito, vamos aos conceitos para que nós possamos então estar tratando o assunto de uma forma rápida e objetiva. Essa segunda parte do conteúdo do primeiro bimestre, nós iremos estar resgatando conceitos sobre capacidades físicas e treinamento físico. Eu vou passar alguns vídeos, mas essa primeira parte é mais conversa, nós vamos conversar um pouquinho mais, para então a gente poder, através dos vídeos, ter uma ideia do que vai ser feito. Acredito que eu venha colocar alguns textos complementares, mas, pelo que eu vi, existem alguns textos que já está norteando esse assunto de uma forma geral. Então, capacidades físicas. Eu já tinha conversado, já nos outros anos, e ainda neste ano, a primeira parte de março, fevereiro e o início de março, quando nós tivemos aquelas aulas presenciais, com número reduzido, sobre o conceito das capacidades físicas. Capacidades físicas são as capacidades que o ser humano, todos nós seres humanos, possuímos. As capacidades mais usuais: força, resistência, velocidade, agilidade, já pode colocar flexibilidade. Tanto que eu coloquei como conceito aquela palavra muito interessante que foi o VARF. Não sei se vocês lembram, o VARF, que é a velocidade, agilidade, resistência e força. Todos nós possuímos essas capacidades. Todos nós temos esses atributos físicos, alguns mais, alguns menos. Porque a gente tem que saber, ter ideia, pelo menos ter a ideia do que é capacidades físicas. Porque isso a gente leva com a nossa vida, no nosso dia a dia, as atividades que nós executamos, que nós realizamos, seja em casa, seja no trabalho, seja na escola, seja numa prática esportiva, seja numa academia. Então, isso é importante que nós tenhamos essa ideia do que é as capacidades físicas. Quando a gente fala em capacidades físicas, a gente já leva a entender sobre academias. As academias, elas são verdadeiras escolas, institutos, onde elas proporcionam várias atividades, e essas atividades estão relacionadas diretamente às capacidades físicas. As academias, elas possuem estruturas específicas, em áreas específicas, como as áreas de musculação, áreas de ginástica, áreas de natação, áreas de esportes coletivos, e isso ela vai proporcionando para que, então, cada aluno que se matricula numa academia, ele tem um objetivo único, que é o treinamento, o ganho de massa, o ganho de condicionamento físico, redução de gordura, e por aí vai. E vários objetivos dentro de uma academia. Nós vamos destacar agora sobre a ginástica. A ginástica muito usual, que é muito praticada dentro da academia. A ginástica ela tem vários conceitos, como se nós pegarmos a ginástica aeróbica, que é aquela ginástica feita em ritmo de dança, e dentro dessa dança eles colocam vários movimentos coreografados, coordenados, numa sequência rítmica, aonde ela proporciona não só o condicionamento físico,
o ganho de massa e a perda de peso. Por que aeróbica? Porque são atividades que exigem uma respiração coordenada. O inspirar e o expirar na ginástica aeróbica, ela exige que você tenha uma respiração muito bem controlada. Nós podemos falar do step. O step, a palavra step vem de degrau. Então, são movimentos de ginástica também executados em cima de um degrau. Lógico, eu vou mostrar para vocês, vamos dar um texto que é melhor para que vocês vejam. E esses movimentos são feitos somente em cima desse degrau. Movimentos que precisam ser muito bem coordenados. É o membro inferior que é muito usado, joelho, quadril, tornozelo, ok? Também ganho de peso, perda de peso, aumento do metabolismo, perda de peso, aumento do condicionamento físico. Zumba. Zumba é uma dança. Ela não é uma ginástica, mas também não é uma dança propriamente dita. Mas ela é uma mistura de ginástica e dança ao mesmo tempo. A Zumba ela foi criada baseado nos conceitos das danças caribenhas. Interessante que o ritmo também é frenético, aonde exige-se a coordenação motora, baseado numa sequência rítmica, dentro de um contexto de dança e música ao mesmo tempo. A Zumba, ela também proporciona a perda de peso, o aumento de condicionamento físico. Nós temos outra atividade de ginástica dentro da academia, que é o CrossFit. O CrossFit, ele foi criado nos Estados Unidos, por volta da década de 90, e ele foi criado especificamente para treinamento militar, mas com o tempo foi ganhando os espaços dentro da academia. Trazido para o Brasil, ele é a combinação de vários tipos de ginástica. A musculação, exercício de flexibilidade, exercício de condicionamento físico, e essa combinação faz com que você tenha essa opção de CrossFit. De todas essas opções, existem mais opções, mas eu estou destacando somente essas 4. A ginástica aeróbica é a mais antiga e a mais recente é a Zumba e o CrossFit. Quais os benefícios de você praticar um exercício físico baseado dentro das capacidades físicas? São vários benefícios. Benefícios como controle de peso, a sociabilidade, o condicionamento físico, a redução do estresse, do nervosismo. Existem vários benefícios que podem ser associados ao conceito de ginástica, academia e capacidades físicas. Quando a gente fala de capacidades físicas, a gente já lembra na questão do treinamento físico. Você não deixa de fazer um treinamento físico dentro de uma academia, certo? Quando você pratica uma atividade física, quando você pratica uma atividade de academia, você não deixa de estar trabalhando o treinamento físico, porque existe uma sequência, uma repetição, existe uma intensidade, uma frequência, uma duração de atividade. Então, eu posso caracterizar essa atividade na academia como treinamento físico. O treinamento físico, ele é visto, ele é separado, vamos dizer, numa estrutura mais abrangente, em fisiológico. O que é fisiológico dentro do treinamento físico? Você trabalha a mecânica e as estruturas físicas do corpo. Quando a gente fala de fisiologia do corpo, a gente está falando das estruturas do corpo. Ossos, músculos, articulações, ligamentos, tudo isso é resumido numa palavra que a gente usa como fisiológico. E no treinamento físico, você tem que ter a ideia do que é músculo, que é ossos, que é articulações, que é ligamentos, que tanto pode ser bom como pode ser ruim também. Na questão da morfologia, no treinamento físico, mas na visão morfológica, é a constituição desse corpo. O corpo queimado vai, num treinamento físico, ele vai ter uma definição muscular? Ele vai ter um ganho muscular? Sim.
O treinamento físico bem direcionado e bem trabalhado, ele tem essa visão na constituição do corpo humano. E o treinamento físico, na visão psicossocial. A pessoa sente corpo, a pessoa pensa no corpo. E a questão de relacionar-se com o outro dentro de uma atividade física. Você, como eu falei, a atividade física, ela proporciona a diminuição do estresse, do nervosismo, um controle pessoal maior, e o pensamento é um pensamento muito mais claro quando você, então, começa a ter uma atividade física, ok? Vamos, então, assistir alguns vídeos. Os vídeos são curtos, mas eu peço que você preste atenção e logo em seguida a gente vai fazer o encerramento desta aula, ok? Vamos lá, então, voltar. Esse vídeo vai falar um pouquinho sobre capacidade física. É bem rápido, mas peço para que você fique bem atento. Eu vou estar colocando esse vídeo na descrição do conteúdo que vai ser daqui a pouco compartilhado com vocês no Classroom, ok? Vamos lá, então? Capacidades físicas são definidas como todo atributo físico treinável no organismo humano. Em outras palavras, são todas as qualidades físicas motoras que podem ser treinadas, como por exemplo a força, que conhecemos bem, que com treinamento você pode pegar mais peso de tempo em tempo. As capacidades físicas são hereditárias, ou seja, passa de geração em geração. Você herda de seus pais características específicas, como por exemplo, ter mais músculos e conseguir pegar mais peso do que seu amigo com a mesma idade. Entretanto, as capacidades físicas são treináveis, então seu amigo pode treinar e ficar mais rápido e mais forte do que você. É através das capacidades físicas que se conseguem executar ações motoras, como andar, arremessar, saltar, nadar, entre tantas outras. Vamos falar especificamente de algumas, começando pela força, talvez a mais conhecida. Força é a capacidade de vencer uma resistência através de uma ação muscular, ou seja, é a capacidade que permite deslocar um objeto de um lugar, o corpo de alguém, ou mover o seu próprio corpo. A força pode ser classificada em força estática, onde há contração dos músculos, mas não há movimento, como por exemplo, segurar uma barra de ferro acima da cabeça por um tempo determinado. Força dinâmica, há contração muscular e também há movimento, empurrar uma cadeira de rodas, por exemplo. E a força explosiva, que também chamamos de potência, é a combinação da força dinâmica com a velocidade, que logo mais falaremos sobre ela. Um bom exemplo é arremessar uma bola de ferro o mais longe possível, pois combinamos a força com a velocidade de estender o braço. A agilidade é a capacidade física que permite executar movimentos rápidos com mudança de direção no menor tempo possível. Um exemplo simples é um jogador que está correndo em uma direção e quando o adversário se aproxima para tomar a bola ou interceptá-la, ele muda a direção, desviando do adversário. Termino aqui a primeira parte, mas assistam também o segundo vídeo que falarei sobre as demais capacidades. Se você gostou, deixe um like, se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. Eu sou o tio Wagner, um grande abraço. Então vocês observam, voltando de novo nessa questão da força, da agilidade. Todos nós possuímos essas equivalências motoras, nós possuímos. Um mais, um menos. Depende a maneira que você treina, a quantidade de treinamento que você possui. Perfeito? Vamos no próximo vídeo, para que nós possamos dar entendimento a todos esses conceitos. Flexibilidade é a capacidade de realizar movimentos com a maior amplitude possível, sem que ocorram danos nas articulações. Uma dançarina que dá um salto abrindo as pernas é um exemplo de boa flexibilidade. Mas os movimentos mais simples, como estender o braço para pegar algo, também é um movimento com boa flexibilidade. Resistência é a capacidade física que permite efetuar um esforço num determinado tempo, suportando a fadiga. Podemos dizer, sem cansaço, sem perder a qualidade na execução do movimento que está sendo feito. A resistência pode ser classificada em resistência aeróbica e resistência anaeróbica. Basicamente, a resistência aeróbica
é quando a quantidade de oxigênio que estamos consumindo é maior que a sua utilização. Ou seja, quando executamos uma atividade que a intensidade é baixa, demoramos para cansar, pois fazemos pouco esforço físico. Então, suportamos executá-la durante o maior tempo. Por exemplo, andar de bicicleta em uma rua reta em baixa velocidade. A resistência anaeróbica é quando a quantidade de oxigênio que estamos consumindo não é suficiente, o consumo é maior. Ou seja, quando estamos executando uma atividade de alta intensidade que precisa de muito esforço físico. Assim, não suportamos executá-la durante um tempo grande, um tempo maior. Pegando o mesmo exemplo de andar de bicicleta, agora você estaria pedalando em alta velocidade em uma subida. Velocidade é a capacidade de executar uma sucessão de movimentos no menor tempo possível. Assim, temos a velocidade de deslocamento e a velocidade de reação. A velocidade de deslocamento é a capacidade de deslocar um membro do corpo, ou ele todo, em um determinado tempo. Ou seja, quanto menor a execução, mais rápido o movimento. Nadar, por exemplo. E a velocidade de reação, que muitos confundem com reflexo, esta é a rapidez com a qual uma pessoa é capaz de responder a um estímulo recebido. Se você ainda confunde reflexo com velocidade de reação, clique no vídeo da descrição que fala sobre as fases do desenvolvimento motor. Lá tem uma explicação de movimentos reflexos. Como exemplo de velocidade de reação, imagine um goleiro que, atento ao atacante, está parado no centro do gol e tem que perceber no momento do chute do atacante, ou o quanto antes possível, para que lado está indo a bola e saltar para defendê-la. Equilíbrio é a capacidade física que, através de uma combinação de ações musculares, nos proporciona assumir e sustentar o nosso corpo sobre uma base contra a lei da gravidade. Como exemplo, simplesmente ficar em pé. Coordenação motora é a capacidade que permite realizar vários movimentos ao mesmo tempo, de uma forma coordenada, como passar roupa com uma mão e secar o cabelo com a outra, ao mesmo tempo. Essas foram as capacidades físicas, mas lembre-se que qualquer movimento que você faça, você estará utilizando várias capacidades de uma só vez. Entretanto, alguma estará sendo mais utilizada, dependendo do que você esteja fazendo. Espero que vocês tenham entendido. Então, capacidades físicas é algo que você vai encontrar durante toda a sua vida, seja no cotidiano, seja na academia, seja na escola, seja onde for. Você sempre vai estar usando o conceito das capacidades físicas, ok? Os próximos 2 vídeos nós vamos falar sobre treinamento físico. E aí eu vou estar parando e explicando rapidinho, porque o vídeo é um pouco longo, mas eu não quero deixar essa videoaula muito cansativa, ok? Vamos lá, então. Aqui ela vai falar um pouquinho, eu separei um vídeo sobre musculação. São 7 minutos de vídeo e eu vou estar reduzindo o máximo que eu puder. Ok, pessoal? Presta atenção. Como seguir uma dieta balanceada, praticar atividade física hoje é uma necessidade real para a manutenção da saúde. Cardiologistas, endocrinologistas, neurologistas, nutricionistas, entre tantos outros especialistas, recomendam mexer o corpo. Então, vamos dar continuidade às nossas dicas de como utilizar corretamente os aparelhos da Academia Fitness Center com os professores Alexandre e Reginaldo. Pode rodar? Pessoal, essa máquina aqui é no peitoral sentado. Vai trabalhar isoladamente o músculo do peitoral maior, tá? É a máquina, é interessante dela que ela isola bem a musculatura do peito para ser trabalhada, como o professor Reginaldo está demonstrando aqui. Deve se atentar pela postura do banco, inclinação do banco, e a altura da pessoa, e a inclinação aqui atrás também, que é importante. Tem 2 regulagens nesse aparelho. O modo correto de fazer é deixar o alinhamento do ombro e cotovelos por igual no final, que é a pegada neutra fechada, que vai isolar e trabalhar um pouco mais de tríceps, o músculo tríceps do braço.
Pessoal, essa máquina chama remador, tá? Que vai abranger tanto peitoral quanto tríceps, trabalhando um pedaço, uma porção do deltoide, músculo do ombro. Tá? A vantagem dele, que é um aparelho que vai isolar o peitoral também, o trabalho de peitoral. Essa máquina, maior. ela leva o nome de supino. Tem duas variáveis nele. Professor Reginaldo. A posição é importante. O apoio dos pés, sempre apoiado aqui. Novamente, o alinhamento do peitoral de acordo com a barra, tá? No centro do externo. Reginaldo está demonstrando supino. Observa que todos os aparelhos, ele fala sobre alinhamento. É o que nós acabamos de falar aqui sobre a morfologia, a constituição do corpo humano. E a fisiologia, que é as funções mecânicas e físicas. Todo exercício de aparelho de musculação, ele exige um alinhamento correto. Por quê? Porque existem vários ângulos musculares. Dependendo do que você faça, você tanto pode estar pegando o peito, como você pode estar pegando o ombro no exercício. Então, dependendo da forma que você esteja no aparelho, que a gente chama de ângulo, ou o alinhamento muscular com esse aparelho, é que você vai trabalhar especificamente aquele músculo que você deseja. Então, a musculação não é somente sentar no aparelho, apoiar-se nesse aparelho e começar a fazer o movimento. Não. Você tem que ter a ideia do que vai ser trabalhado. Musculação, especificamente, trabalha a força, a resistência muscular localizada. Então, é necessário que você tenha em mente aquilo que você realmente deseja trabalhar. Outra questão que eu gosto sempre de abordar é que musculação ela é uma faca de duas pontas. Se você não seguir uma sequência de trabalho, você, ao invés de estar ganhando, você está perdendo. Então, é necessário que todo exercício de força seja construído os tijolos, alicerce, para que você tenha uma estrutura óssea, uma estrutura de ligamento e articulação muito bem desenvolvido para você suportar peso, ok? Eu vou adiantar o vídeo e nós vamos ver um outro aqui que é interessante. Esse aparelho aqui, ele vai trabalhar também o supino inclinado. Máquina, isso aqui é livre, porque ele está trabalhando com halteres e anilhas. Ele só está tendo o apoio para que ele possa se posicionar na máquina. Observa o movimento, eu já paro para conversar de novo. Tá? Interessante esse exercício livre, que ele trabalha um pouco mais da musculatura, em questão de fibras. Por se tratar do aparelho livre, não tem segurança nenhuma, nem o eixo segurando. Total, o peso total é segurado pelo aluno, tá? As angulações dele são regulagem do banco e aqui atrás na prancha, a inclinação. Essa inclinação vai interferir na parte do peitoral que você vai trabalhar. Observa que quando ele está trabalhando livre, ele não tem eixo de apoio. Ele não tem o eixo de apoio de um aparelho comum. Então, qual que é o eixo de apoio dele? Cotovelo, pulso, tá vendo? E principalmente o ombro. E além de ele suportar todo o peso desse aparelho que é livre, ele tem que regular a ação muscular e também o eixo de apoio dessa ação. Ele não pode pender nem para um lado, nem pender nem do outro. Ele tem que estar num equilíbrio constante para que ele então consiga fazer o trabalho muscular do peitoral superior, ok? Vamos ver outra coisa interessante para a gente poder trabalhar. Essa mesa, isso aqui é importante. Passado fica a regulagem. Observa, ele ainda está trabalhando com o peitoral. Só que dessa vez ele vai estar trabalhando o peitoral numa máquina. Eu vou deixar rodar o vídeo e depois eu paro para conversar novamente. Ele vai trabalhar a parte inferior do peitoral, tá? O serrátil anterior, que a gente chama, aqui próximo da costela. Perdão, o aparelho é livre, ele só teve o apoio da máquina para poder, então, iniciar o movimento.
Trabalho peitoral, livre também, como o inclinado que a gente mostrou anteriormente. O trabalho é muito interessante. Resumindo, esses exemplos de exercício de academia. Esse exercício ele só trabalhou força? Não, ele não trabalhou só força. Ele trabalhou potência, ele trabalhou resistência, principalmente, ok? Houve algum exercício de velocidade aí? Depende do peso. Pode ser que se você trabalhar com pouco peso, vai ficar tão fácil que você vai imprimir uma velocidade. Você vai querer trabalhar o mais rápido possível para sair do aparelho. Quanto maior o peso, menor a velocidade. Quanto maior o peso, menor a velocidade. Quanto menor o peso, maior a velocidade. Então, ele ganha em peso, ele ganha em força, ele ganha em resistência nesses exercícios. Então, eu dei como exemplo só para você ter ideia. Quando nós falamos aqui sobre a questão fisiológica, morfológica, do treinamento físico, a pessoa, o cliente que vai para a academia, ele tem que ter ideia do que ele deseja, ok? Treinamento físico. O vídeo é um pouco extenso, mas também vou fazer a mesma forma. Vou adiantar um pouquinho para que nós possamos entender, ok? Valeu, vamos lá, continuando. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vamos falar sobre os princípios do treinamento físico. Princípios que são científicos e estes, por sua vez, visam obter melhores benefícios possíveis em todos os componentes do praticante, sejam eles fisiológicos, físicos, técnicos, táticos, quando a gente pensa no esporte, e até mesmo psicológicos. Então nós precisamos observar e entender estes mecanismos para que a gente possa, de fato, fazer o ser humano evoluir. Um dos princípios que mais estudamos, inclusive os primeiros que nós estudamos, é a individualidade biológica. A individualidade biológica fala que cada indivíduo ele é diferente entre si e possui as suas características, tanto advindas da sua carga genética, ou seja, do seu genótipo, como, por exemplo, a composição corporal, o biotipo. Veja, o que ele fala, cada indivíduo é diferente. Todo mundo tem 2 olhos, 2 ouvidos, 2 orelhas, nariz, uma boca, 2 mãos, 2 pernas, normal. Mas na questão fisiológica, existe uma diferença enorme de uma pessoa para outra. Tanto que quando a gente classifica o indivíduo na sua biotipologia, ele é um ectomórfico, mesomórfico, um endomórfico. Diante das características físicas é que é feito um treinamento físico. Não adianta eu pegar um indivíduo que ele é um endomórfico e trabalhar com o exercício do ectomórfico e o mesomórfico. Não adianta, né? Ele não vai ter o que ele precisa, ok? Um jogador, para você ter ideia do que eu estou dizendo, um jogador de futebol pode ter o mesmo treinamento que um nadador? Não. Um jogador de basquete tem o mesmo treinamento de um jogador de voleibol? Também não. Um jogador um lutador de boxe, ele tem o mesmo treinamento de um mesa-tenista? Também não. Então, existe princípios de treinamento específico para cada modalidade, para cada biotipologia, ok? Tudo isso é adaptável, né? Todos os treinamentos são adaptáveis ao objetivo de cada pessoa, tá? Aqui ele vai falar de adaptação. Presta atenção um pouquinho para você entender. O princípio da adaptação está vinculado à homeostase, que é o equilíbrio dinamicamente modificado. Então, quando nós precisamos nos adaptar a alguma situação, nosso corpo se prepara, se organiza para estímulos e para promover uma resposta adequada, uma adaptação. Se nós pensarmos, por exemplo, no exercício, no treinamento, toda vez que eu treino, eu sou submetido a um esforço físico, posteriormente à adaptação. Então, observa. Vamos lembrar quando nós aprendemos a andar de bicicleta.
um medo enorme de cair. Todo mundo tem um medo de cair quando ele está andando de bicicleta. A gente sobe no aparelho e a gente começa a pedalar sobre esse aparelho. Mas existem princípios nesse aparelho chamado bicicleta. Por quê? Você está sentado sobre algo que depende do seu equilíbrio para que ele possa ser movimentado. Então, existe uma adaptação. Você sobe na bicicleta, você sabe que tem que dar um impulso com a perna, e você pedalar para que vá para frente, mas sem perder o equilíbrio. Então, a adaptação começa no aparelho? Não. A adaptação começa em você. Você tem que adaptar o seu equilíbrio para aquele aparelho chamado bicicleta. Isso é o momento de adaptação. No esporte, é a mesma coisa? A mesma coisa. O esporte existe o momento de adaptação a ela. Você vai jogar futebol. Você sabe jogar? Não, você tem que aprender a jogar. Existe um período de adaptação de movimentos específicos àquele esporte. Existe um movimento específico do fazer musculação, né? Como eu falei, para você carregar peso, você tem que adaptar o seu corpo àquela realidade de suportar o peso, ok? Vamos só entender um pouquinho aqui. Vamos lá. Então, nós falamos em relação aos estímulos. Por exemplo, estímulo crescente é aquele que promove a adaptação, é aquele que, de fato, melhora o desempenho e faz com que a pessoa chegue no seu objetivo. Agora, estímulos que são débeis, que são apenas excitáveis, que não promovem adaptação, que são estímulos que não promovem melhoria, nós chamamos de platô. Então, nesse caso, a falta de estímulo ou aquela mesma coisa de sempre não promove melhoria. E nós também temos uma situação bem interessante, particular, inclusive preocupante em algumas áreas do treinamento, que é o estímulo excessivo. E a sobrecarga do treinamento. Então, observa, o que ele quer dizer com tudo isso? Quando você começa um treinamento, você jamais pode continuar nele. Voltando ao assunto de academia, você tem o seu professor que está montando o seu treinamento. E ele, a cada 2 meses, 3 meses, ele vai fazer a mudança de treinamento. Por quê? Ele precisa excitar aquele músculo. Ele não pode manter o mesmo treinamento por muito tempo. Por quê? Você não vai excitar esse músculo. Ele não vai conseguir que esse músculo desenvolva. Por isso que tem a necessidade. Mas eu não posso começar hoje com um peso, amanhã eu já mudo, depois não. Isso é inadmissível dentro de um treinamento, ou na musculação, o que seja. Porque o corpo ele tem que se adaptar a algo novo, e isso leva tempo. Por isso que o trabalho numa academia, o trabalho de musculação, ele é de médio a longo prazo. Para você ter resultado, precisa fazer um trabalho de médio a longo prazo. Nesse momento a gente vai falar sobre sobrecarga. O nosso corpo já é uma carga. Quando você exercita, você salta, você pula, você corre, você já está trabalhando a sobrecarga do seu próprio, a carga do seu próprio corpo, o peso do seu corpo, do próprio corpo. Você já está suportando. Mas quando você exige que esse corpo ele tenha resultados maiores, você precisa da sobrecarga. Você precisa de um peso a mais. É isso que ele vai falar nesse momento. O treinamento também é um princípio, né, que visa o aumento do volume e da intensidade do esforço. Nós podemos aumentar a carga de treino de duas formas. Volume, como por exemplo, né, a quantidade total de treino, duração da sessão, e da intensidade, como por exemplo a velocidade de execução de um exercício, até mesmo da diminuição de um intervalo entre uma série e outra. Lembra as 3 palavrinhas no treinamento que a gente usa? Intensidade, duração e eu esqueci outro. Intensidade, a duração e o volume. É isso. Então, a intensidade é o modo que você executa. O volume, né? Quantas vezes você executa esse exercício durante a semana, por exemplo? Certo?
E tudo isso, né, essas 3 palavrinhas rodando ao mesmo tempo, aí eu vou na academia. Quantos dias da semana você faz? Você treina 3 dias. Quanto tempo para cada... Quanto dura a sua sessão naquele dia que você for treinar? 1 hora e meia. Qual a intensidade que você usa? É pouca? É muita? Quanto tempo que você tem para recuperar do exercício para o outro? 30 segundos, 1 minuto, tudo. Você entendeu? Então, esse princípio de sobrecarga, ele acarreta diretamente no objetivo que você tem no exercício físico, ok? Vamos ver outra questão interessante que é bom estar sempre abordando. Vamos lá. Recarga em relação à quantidade desenvolve a capacidade de manter uma carga e é decisivo para a estabilidade do rendimento, enquanto que a intensidade é sobrecarga em relação à qualidade do esforço e desenvolve a capacidade de rendimento, sendo decisivo para o pico do rendimento. Então veja bem, as duas são fundamentais, são importantes, são relacionadas e nós temos maneiras de ajustar os dois, ou seja, como que eu ajusto, aumento o volume, como que eu ajusto, aumento a intensidade. Olha só, número de repetições, número de séries, duração da sessão e a soma da carga total de treino pertencem ao volume de trabalho, volume de treino, enquanto que a velocidade de execução de um exercício, por exemplo, ou até mesmo a velocidade de uma corrida, a altura, a distância, como nas provas de atletismo, peso na musculação, a quilagem, o ritmo, a frequência em determinado exercício, o esforço motor, como por exemplo a redução dos intervalos das pausas. Então, se eu reduzo o intervalo entre uma e outra série, isto é componente de intensidade. Sabendo disso, eu consigo ajustar o volume e a intensidade, ou ambos. Por isso que nós falamos da interdependência entre os dois. Mas o princípio do treinamento é o princípio da continuidade, que nada mais é do que a essência da regularidade da prática do exercício físico para o alcance e também da manutenção do objetivo. Então, eu vou parando por aí esse vídeo, mas eu quero dizer o seguinte: quando ele fala de intensidade, ele fala em duração, ele fala em repetição, e essa nova palavrinha que está aí, ó, a continuidade. Mas, professor, por que o senhor fala na questão da continuidade do exercício? Lembra, todo treinamento físico ele tem que ter uma rotina. Eu não posso treinar essa semana inteira e ficar uma semana sem treinar. Seja na academia, seja no futebol, seja corrida, seja em qualquer atividade física que você faça. Mas se eu ficar doente? Mas aí é uma outra questão. Mas se você tem condições de treinar todas as semanas, você tem que ter uma regularidade. Por quê? Essa regularidade que vai ajudar você a alcançar o seu objetivo. A regularidade do exercício, ela tanto pode dar a continuidade do ganho daquele objetivo que você tem. Um exemplo, quero ganhar massa muscular. Se você tiver uma regularidade, o seu objetivo ele vai ser alcançado. Mas se você tiver a regularidade, que é a continuidade do exercício, somente uma manutenção, tipo condicionamento físico, é válido. Por isso que é muito comum você ver as pessoas comentarem: olha, para ganhar condicionamento físico, eu levo 1 mês, 2 meses. Mas se eu ficar 1 semana sem treinar, na outra semana eu estou já morrendo quando eu corro, pulo corda ou vou para academia. É isso daí. Porque o corpo ele desacostuma. Ele se descondiciona, vamos dizer assim. Ele perde o condicionamento físico. Então ele volta do zero. Aí começa tudo de novo. E a pessoa pensa assim: eu sou esportista do final de semana. Um risco. Porque não existe continuidade. Todos os fatores de treinamento físico daquela pessoa não existiu durante toda a vida dela um desenvolvimento. E para com isso, como que ele pode falar que é um esportista de final de semana? Não existe. O esportista em si, o praticante da atividade física, ele tem que ter uma rotina.
semanal. E não é uma vez por semana, é no mínimo 3 vezes por semana. Então, isso tudo, todos esses assuntos voltados para capacidades físicas e treinamentos físicos, é importante, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo dentro de casa. Nós estamos praticamente todos os dias dentro de casa. Você que está me assistindo, nesse exato momento, deve estar sentado ou deitado. Essa rotina não é bom para o corpo. O corpo, ele precisa de atividade física. Ele precisa de algo para ele poder, então, equilibrar o corpo, equilibrar as suas funções normais. Nessa pandemia, eu ouço muito as pessoas reclamarem: eu estou ganhando muito peso, olha, eu estou tendo muita dor nas costas, tenho muita dor nas pernas, tenho muita dor de cabeça. Mas isso é um problema de saúde? Não. Isso é falta de atividade física. O corpo precisa andar, o corpo precisa fazer algum tipo de exercício. E é legal despertar isso em você. A importância de você ter uma rotina de atividade física. Seja pegar uma corda todo dia, pular uma corda na sua casa, seja para você subir uma escada, descer uma escada, é importante. Seja para você fazer uma caminhada, não importa. Faça uma atividade física. Isso é importante para manter a sua saúde física e social, sentimental, psicológica. Isso é importante, ok? Eu paro por aqui, agradeço a atenção, até a próxima, se Deus quiser. E eu sei que Ele quer que nós nos encontremos novamente. Forte abraço para vocês.